E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Challenge, do canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a minha crítica de Adolescência, nova minissérie da Netflix aí que abalou as estruturas aí, chegando com tudo, fazendo um barulho enorme. E aí você vai ver a série e ela é um barulho que merece ser falado, cara. É um assunto muito importante, muito delicado, de uma das melhores minisséries dos últimos anos aí. Mas antes de eu deixar minha opinião toda aí, bora parar de enrolação e vamos pra crítica. Será que tudo bem se a gente falar disso? Eu não fiz nada, eu não... Você é um bom pai, um ótimo pai. Ele não foi declarado culpado, ele foi acusado. E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui, se inscreva no canal, é sério, é muito importante, ajuda a gente a chegar aí ao alto e avante e infinito e além. Então baixa um pouco, se inscreva e deixa o seu like, tudo isso ajuda demais a gente, beleza? Vamos falar dessa série que, olha, que loucura que é essa série, essa minissérie de 4 episódios, feita toda em plano e sequência, com seus episódios de 1 hora em média, e você fica tipo, o que tá acontecendo? Que loucura é essa? E eu falo que loucura é essa porque, pra quem não sabe, eu trabalho com audiovisual fora do YouTube, eu trabalho com audiovisual e eu sou assistente de câmera e eu também sou foquista, que é o cara que faz o foco da câmera, né? E aqui a gente tem uma série que, por mais que seja ensaiado, por mais que tenha muita coisa pra acontecer ali, as pessoas pensem, falem, a câmera passeia antes de começar a rodar de fato. Tem muitos ajustes, tem muitas coisas, mas tem muito improviso. E como um foquista, ou seja, que você precisa marcar a distância entre a câmera, o objeto, a pessoa para fazer o foco, é algo muito difícil que essa série fez aqui, cara. Assim, hoje a gente tem tecnologia o suficiente, como a câmera que eles utilizaram, para poder fazer uma série como essa de uma maneira menor, mais leve, que outras pessoas conseguem ajudar você a manipular a câmera, você não precisa fazer tudo com uma pessoa só, você consegue colocar ela num drone e ela sair voando, como acontece no episódio 2. O behind the scenes dessa série é algo incrível, mas mesmo assim é uma dificuldade técnica tão absurda, que você fica impressionado se você tem alguma curiosidade ou já teve alguma curiosidade de como é que eles fizeram isso, saca? Eu recomendo demais tentar assistir, tá no YouTube aí, vocês tentarem assistir, tô colocando algumas cenas aí, mas obviamente não tudo, mas olha como é bonito de ver essa série, como é bonito de ver não só a galera da câmera trabalhando, mas pensa só na galera de direção, na galera da produção, na galera que cuida dos figurantes, na galera que cuida dos atores. Os atores em si, é um teatro, um grande teatro de 2 horas, 4 horas na verdade. Porém, contudo e entretanto, imagina segurar um episódio inteiro sem poder errar. Imagina a direção, olha, o ator tem que passar nessa hora, o figurante tem que passar nessa hora, tem que passar um carro, a câmera tem que ir pra lá, tem que ir pra cá. Tudo tem que estar muito bem ensaiado e o texto tem que estar na mente junto com as emoções, cara. Porque é uma série muito difícil. É uma série que fala sobre masculinidade, né? Fala sobre um menino. Se você não sabe o que é a série, eu vou explicar um pouco pra vocês aqui, que vocês não assistiram, querem assistir. Eu vou fazer até um pedaço sem spoilers, talvez depois eu solte um spoiler ou outro e eu aviso, tá bom? E a série é sobre um garoto que é acusado de assassinar uma garota, tá? É sobre isso. Só que ele tem apenas 13 anos. E aí você fala assim, não é possível que esse moleque tão fofo, tão inteligente, tão bonito, tão gentil desse jeito fez o que fez. E aí a série é um grande... Ele fez isso, ele não fez aquilo, por que ele fez, se é que ele fez. Então tem tudo isso daí na série, tá? Depois eu entro mais em spoilers pra gente ser um pouco mais claro do que eu quero dizer aqui. Mas, em suma, a série tá falando muito sobre o que é ser homem hoje em dia. O que é ser homem, o que é esses sentimentos aí guardados, o que é ser pai. Me emociono muito, inclusive, quando eu falo dessa série aí, tipo... que cada episódio é uma pedrada. Se você é só um garoto, você vai entender essa série de um jeito. Se você é um adulto, um homem adulto, você vai entender essa série de outro. Se você é um homem pai adulto, ela pega em lugares que são muito complexos, assim. Tipo, como é que você cria um outro ser humano, principalmente um menino,
no mundo de hoje que é muito difícil. Uma menina também, tá? Não tô falando, mas é que o caso aqui é sobre esse menino. Como é que você cria um garoto para ele não ser um filho da mãe? Como é que você faz isso com um monte de gente hoje falando que ser homem tem que ser alfa, ser homem tem que ser assim, ser homem tem que ser assado, as mulheres são menor, as mulheres são não sei o quê, porque as mulheres têm todos os privilégios do mundo. Como é que você cria? Se você dá amor, se você dá conselho, se você tá perto, mas às vezes tem uma parte da vida dele que você nunca se conecta muito bem, que são as amizades, que isso sempre acontece, né? Os pais nunca conseguem acessar muito bem esse lugar, um amigo ou outro, mas não o total disso, das escolas, das coisas que o seu filho está inserido, mas principalmente da internet. Como é que você fica na internet do seu filho? É apavorante, é aterrorizador, assim, eu não sei o que pensar muito bem, e o final da série mexe tanto comigo que eu falo, mano, eu não sei, eu sou esse pai aí, tá ligado? Sou esse pai aí, se eu tivesse feito tudo igual, tudo parecido, será que o resultado ia ser o mesmo, assim? Cara, é uma série muito difícil de lidar, é uma série que fala realmente sobre isso, sobre ser homem, e o quão é difícil para essa molecada, porque eles têm exemplos ruins de todos os lados, e exemplos bons também, mas às vezes os exemplos bons são diminuídos, porque eles são chamados de beta por muita gente, eles são chamados de homens inferiores, eles são chamados de homens que esses homens sentimentais demais não são tão homens assim. A gente chegou numa fase onde regredir ao homem que a gente achava que era ser másculo era o que era legal, tá ligado? Então é uma série complexa nesse sentido, cara. Fora toda a tecnicalidade, toda a dificuldade de você ser diretor dessa série, de você ser o ator dessa série, de você ser alguém da técnica dessa série, de você produzir essa série como um todo, você tem esse tema que é muito, muito difícil, assim. E a série consegue falar sobre ele sem dar respostas, mas trazer ele pra discussão. E que bom que ele trouxe pra discussão, cara, porque o mundo inteiro tá falando dessa série e é muito merecida, assim. É muito merecida. De fato, uma série incrível e que merece muito o barulho que fez, assim. E que bom que fez esse barulho. É isso que eu queria dizer. Saca? Antes de eu falar de spoilers, eu vou falar sobre a direção da série, que é do Philip Barantini, que olha, que trabalho. Eu não conhecia, né? Pelo menos não assim de nome e tal, que eu lembrasse. E, cara, que trabalho dele, da sua equipe. É um trabalho hercúleo, não só dele, obviamente, mas de todo mundo, como eu citei pra vocês aqui. A série é escrita e criada pelo Stephen Granahan, eu acho que assim se pronuncia, e o Jack Thorne, tá ligado? Também escritores e criadores da série aí. E olha, que trabalho de todo mundo, sabe? Que subtexto, que atual que essa série é. Ela precisa ser discutida, porque ela é sobre esses red pill aí, entendeu? Influenciando a gente e tal, e influenciando adultos, mas principalmente jovens, assim. O público dos red pills não são só a galera de 30, 40 anos, também tá? Tem uns fracos aí da minha idade, ou mais velho do que eu, que acaba cedendo pra esse tipo de coisa, né? Pra esse tipo de conteúdo. E porque sofreu algum término doloroso, alguma mulher sacaneou ele em alguma vida, e de repente todas as mulheres são um problema, assim, que torna a misoginia muito forte nessa discussão aí. E aí você traz isso no contexto dos jovens que estão formando a personalidade deles, que estão formando o sentimento, a atração sexual, o que é uma mulher, o que é um homem, o que é um relacionamento, o que é o tesão, e definir as pessoas num tipo 80-20, 80% das mulheres gostam de 20% dos homens, as mulheres são assim, as mulheres são assadas, você tem que ser homem assim, você não pode ser um homem tal. É muito complexo, porque o pai não consegue acessar muitas vezes, a escola não consegue muitas vezes acessar esse lugar. E quem é que tá ganhando dinheiro com isso? Porque alguém ganha dinheiro com esse discurso, com essa narrativa. Não é só de, olha, vou influenciar uma geração aqui a ser assim, a ser assado, para os homens pensarem desse jeito. Não, as pessoas estão indo nesse discurso porque esse discurso ganhou força, de algum jeito, né? E porque ele dá dinheiro. E tem muita gente ganhando dinheiro. E é importantíssimo o que essa série tá falando, tá bom? A escola pode ser ocupada, os pais podem ser ocupados de diversas coisas,
E tem uma galera nas redes sociais, dono de redes sociais e coisas nesse sentido, que incentivam a masculinidade, o homem e toda essa bullshit que a gente vê por aí, tá ligado? Então, que papo fortíssimo, assim, eu achei incrível nesse sentido. E a gente tem atuações aqui que eu queria destacar, antes de falar dos spoilers e concluir esse vídeo aqui. A gente tem o Owen Cooper, que faz o Jim Miller, que é o garoto acusado de ter matado a menina, um garoto de 13 anos, lindíssimo, que se acha feio, porque alguém disse que ele é feio e ele acreditou, e aí cai nessa coisa também, ó, as mulheres não valorizam, se você não for isso, se você não tiver aquilo, se você não puder prover. Ele é só um garoto de 13 anos. Tá entendendo? Que usar agressividade quando lhe é permitido, tá tudo bem, porque ele precisa ser o alfa, ele precisa ser o dominante da relação em algum momento. Por mais que ele saiba que isso também é errado. Então ele grita e ele pede desculpas quando tá bravo, sabe? Então, tipo, e desculpa. Cara, é muito difícil. É muito difícil. E o moleque manda muito bem. E ele era um não ator, até onde eu sei. Ele manda muito bem aqui. Porque o que esse moleque consegue segurar num episódio ali com uma psicóloga, com uma outra atriz, que eles ficam 50 minutos. Puta que pariu, mané. O texto, o roteiro em si da série não deve ser seguido linha por linha, sabe? Deve ter muito improviso aí no meio. Mas ao mesmo tempo, é muito difícil para um garoto segurar essa cena. As emoções dessa cena e esse tipo de coisa. Já é difícil para todo mundo, imagina para um garoto. E ele arrebenta. Você ligou? O pai dele, o Stephen Granahan, que é um dos criadores da série, o que é mais legal ainda, né? Ele é fantástico, cara. Que atuação. Que atuação, tá ligado? Ele e o filho dele, eles pegam a série pra eles ali em determinado momento e, cara, é muito forte, é muito pesado e quanta raiva, quantos sentimentos esse homem guarda ao mesmo tempo. Ele é um bom pai, mano. Ele é um bom pai, mas talvez isso não seja o suficiente, se ligou? E é sobre isso um pouco que ele quer dizer, assim. O último episódio é tanto sentimento que esse cara guarda o episódio inteiro, ele explode, ele volta, ele tenta manter a calma, ele tenta fazer as coisas funcionarem, essa responsabilidade do homem ser a pessoa que vai decidir e tal, que precisa fazer as coisas acontecerem, que precisa resolver. Ele tá focado em sentimentos ali e ele não consegue lidar com isso e como lidar com isso também, né? É muita coisa. Saca? Baita atuação. O Ashley Walters, na verdade, que faz o policial, o Luke, né? Porra, que homem também, sabe? Que atuação, quando ele chega, ele tem que fazer o papel do cara, olha, vou prender esse garoto, você fez isso. O começo da série é super acachapante, da polícia entrando na casa, um monte de coisa acontecendo, caos pra todo lado, e ele, o garoto e o pai aqui seguram muito bem, a família inteira, um monte de gente, um monte de figurante. O primeiro episódio é uma loucura, o primeiro e o segundo episódio são loucuras. É muita coisa acontecendo. E o episódio focado mais no policial e tal, dele na escola, resolvendo que a escola também é um dos problemas dessa sociedade, tá ligado? É muito foda. E ele percebendo que ele precisa se conectar urgentemente com o filho dele, é também uma dessas coisas que você fala, pô, eu tô conectado o suficiente com meu filho, ou eu tô afastando ele, sabe? Tipo um pai e um filho que não consegue conversar direito, que não passa muito tempo junto. É um baita jeito de falar sobre masculinidade, sobre ser pai e tal. É um outro exemplo aí muito forte, um paralelo muito forte. São dois pais aí da série aí que são, né, faz a gente refletir bastante aí. E eu gosto bastante. Eu gosto da maioria dos atores aqui. Obviamente que alguns têm mais destaque do que o outro. Esses três ali, o policial, os dois policiais, mas principalmente o policial homem, né, que é o Bascombe lá, e a família envolvida no acidente e tal, e todas as crianças que acabam aparecendo no episódio como um todo são, caraca, as crianças do episódio 2 também, cara, tipo a garota, o menino que suspeita ter ajudado alguma coisa, o filho do policial, é tudo muito bem atuado, assim, sabe? E fala muito desses jovens que não conseguem conversar muito bem também, que se sentem acuados, que se sentem não entendidos, e que vivem num mundo paralelo chamado internet, tá ligado? E aí agora eu vou falar um pouco spoilers, mas é um pedaço, tá? Então só pra avisar pra vocês, eu gostei muito da série, a minha nota aqui vai ficar com 5 estrelas, eu não tenho
não tenho o que tirar da série nesse sentido. A série cumpre totalmente o seu papel, ela quer falar sobre um assunto, ela desenvolve esse assunto, ela não dá conclusão porque não tem conclusão, mas ela deixa muito claro o que ela tá falando. Ela tá falando sobre os red pills, ela tá falando sobre masculinidade em excesso, ela tá falando da dificuldade dos jovens se conectar com os pais, se conectarem com a escola, se conectarem com a sociedade, o mundo da internet que tem outro significado para eles, literalmente. Todo emoji tem um significado, toda palavra tem um significado que pode ser diferente na internet, e os pais, os adultos e a sociedade não tá pronta, nem sabe o que tá acontecendo, não tá pronta para ver isso, tá ligado? Então, eu adorei a série. E agora com spoilers. O terceiro episódio me quebra num nível, e eu acho que quebra tantas, porque até o terceiro episódio eu tava acreditando no moleque. Por mais que teve o vídeo, não sei o que, como eles colocaram um outro moleque que era parecido, e esse moleque claramente era mais violento, parecia um moleque estranho, que fugiu da polícia no segundo episódio, diga-se de passagem. Eu achei que por acaso era ele e ele tava se passando pelo amigo, alguma coisa nesse sentido. Mas no terceiro episódio, quando o moleque assume pra policial ali, pra psicóloga, tá ligado? Um episódio muito bom, muito bom. Parece que nada acontece, mas é muito forte psicologicamente esse episódio. E ele assume que foi ele, sem perceber. Ele fala, eu fiz o que eu fiz, mas eu podia ter sido pior, eu podia ter passado a mão nela. Sabe, eu tava com a faca, ela tava com medo, mas eu podia ter me aproveitado. Eu queria ter me aproveitado, mas eu não fiz. Sabe, eu sou melhor que os outros. Eu, pelo menos, não me aproveitei dela. Eu podia, mas não me aproveitei. E ele solta isso, assim, e aí você vê o rosto da psicóloga que tá com medo dele, de um garoto de 13 anos, que tá assustada pela violência que ele demonstra no episódio, pela explosão que ele tem ali, e você fala assim, você começa a duvidar, pô, acho que esse moleque pode ser capaz de fazer isso. Tá, mas talvez ele não tenha feito, talvez ele só esteja confuso. Talvez ele só esteja bravo porque tá preso há meses e tal, e na verdade foi ele, assim. Caralho. Puta que pariu. E tem várias coisas aqui incríveis, tá? Eu posso passar 1 hora falando dessa série, assim, porque o final do primeiro episódio você passa o episódio inteiro naquela tensão absurda, um monte de gente entra lá, entra advogado, entra polícia, e polícia não sei o que, família, aí sai de uma sala, vai pra outra, a câmera acompanhando, o foco, como eu falei pra vocês, não perdendo, sendo sensível, sendo arte no rolê, a câmera também, movimentação incrível, todo mundo parecendo um grande balé, assim, sabe? E aí você fala, nossa, que incrível e tal, e o final do primeiro episódio é a caixa punch com aquele vídeo, cara, com a revelação que foi o moleque, meio de longe, não dá pra ver, então você fica um pouco na dúvida, mas ali você fala, caralho, foi esse moleque que fez isso? O porquê? E aí você entende do rolê Red Pill, o rolê do filme Matrix, que a galera nem sabe que é por causa do filme Matrix, que os caras pegaram a pílula vermelha e a pílula azul e inventaram essa merda de Red Pill que tá fudendo a cabeça de muita gente, tá ligado? Adultos, mas principalmente jovens, cara. Principalmente jovens. E o segundo episódio dessa coisa do pai e do filho que não consegue conversar, da escola que é um caos, de ninguém conseguir controlar essas crianças, os celulares atrapalhando tudo, redes sociais atrapalhando tudo, e muita gente ganhando dinheiro com isso. A sociedade não consegue dar conta, a escola não consegue dar conta, o pai não consegue dar conta, mas tem alguém que tá literalmente ganhando muito dinheiro com isso e ninguém tá olhando pra isso. Você se ligou? E é sobre isso, assim, não é... A culpa é de todo mundo, mas principalmente de uma galera que achou uma narrativa e que tá ganhando dinheiro em cima, e que tem gente que ganha dinheiro em cima dessa galera que fala dinheiro, que são os donos das redes sociais, das big techs, do que você queira chamar, tá ligado? E é muito foda, é muito foda. E o quarto episódio é só dor, irmão. O quarto episódio é só dor de um pai sofrendo pra caralho, e você vê ele no final desabando assim, com a mãe, o que a gente podia ter feito mais, eu sou assim, eu que criei, eu fiz esse monstro. Eu podia ter feito mais, desculpa, filho. Porra, que frase, mané. Tá ligado? É lindo. É uma série linda, perfeita, eu gostei demais, cara. Baita série, assim. Bom, vamos trocar ideia. O que vocês acharam do... Tô meio emocionado, mas o que vocês acharam da série? O que vocês acharam aqui do meu vídeo? Se inscreva, deixa o like, é muito importante eu saber a opinião de vocês. A nota eu já dei. E é isso, a gente precisa conversar mais sobre isso, porque o assunto é muito atual, muito importante. E vejam, se não viram, se passaram por todo esse vídeo, mas não viram a série, vejam, porque ela é fantástica, beleza? E eu vou prestar atenção mais no meu filho de 9 anos, né? A gente tem que fazer isso, a gente tem que tentar cuidar dos homens, que as mulheres sempre falam de sentimentos, a gente demora muito pra falar das coisas, a gente não fala, a gente prende tudo.
E ainda tem gente querendo controlar a gente. Sendo homens melhores do que a gente, tipo... Não é verdade, gente. Não acreditem nisso. Mas a gente tem que prestar atenção. A gente tem que olhar essas coisas. É um papo muito difícil, mas vamos prestar atenção. Tanto nas garotas quanto nas garotas. Beijo na bunda, galera. A gente se vê. A gente pode falar mais um pouco sobre. Valeu. Até a próxima aí. Tchau, tchau.